E hoje nós vamos bater um papo aqui com essa mulher, essa professora que tem um legado. Cara, eu até comentei com ela quando a gente estava no processo de diagramação e revisão, que a gente concluiu, e eu tive acesso. Quando eu terminei de ler a história dela, eu estava bem emocionado, bem tocado. E no meio dessa emoção, eu gravei um áudio para ela e disse: professora, parabéns pela sua história. O seu legado é realmente uma história, um legado de resiliência, de força, de coragem. E eu estou muito emocionado com o que você registrou no livro. Uma história muito, muito tocante. E disse: ó, logo, logo eu quero marcar a live contigo. Até disse para ela: ótimo, tô mais tranquila agora, estou à disposição. E aqui estamos nós hoje, professora, nesse bate-papo. E para a gente adiantar um pouquinho aqui a nossa conversa, que a gente teve todos esses processos aqui, mas que, graças a Deus, deu certo, estamos aqui. Se apresenta aqui para as pessoas, que a gente tem as pessoas do seu público, a gente tem as pessoas aqui da editora. Quem é a professora Leila Ribeiro? Eu sou filha do Deus Altíssimo, feita à imagem e semelhança dele e apaixonada pelo ensino. Por incrível que pareça, eu me sinto muito mais professora do que enfermeira, né? Eu fui apresentada agora também. Sou enfermeira, fui apresentada agora mesmo pelo Alex, e ele leu todo o currículo e o número de cursos e etc. é bem relevante, mas o que eu quero dizer é que não é tanto assim, não. É porque tem muito tempo que eu formei. Eu formei em 1989, imagina. Eu formei na década de 80, quando nós estávamos decidindo como seria o novo sistema de saúde do Brasil. E eu me lembro, como estudante, participando da Conferência Nacional de Saúde. Me lembro, sabe, sem entender muito, porque quando Professora Leila, teve algum problema com o teu áudio. Gente, vocês estão conseguindo ouvir a professora Leila? Coloca aqui nos comentários, por gentileza, porque eu não estou conseguindo ouvir a Pro Leila. A gente tem aqui vários comentários. Alex aqui dizendo: tinha que ser você mesmo, negão. Sem som, os dois ou a professora Leila? Sem som. Os dois. Está mudo o áudio dela. Vocês conseguem me ouvir? O meu áudio está ok. Rodrigo ok e Leila mudo. Só a professora. Meu áudio ok, certo? Beleza, beleza. Obrigado, Suzane. Obrigado, Vanessa, Paula. Professora Leila, você me ouve? Sai e entra novamente. Sai e entra novamente, porque deu algum probleminha aqui no áudio. Tá? Professora Ascensão, obrigado, gente. Obrigado pelo feedback de vocês. A professora vai sair e voltar. Coisas do ao vivo, né? Instabilidade, algum probleminha na internet. Mas já já ela volta, já enviou aqui a solicitação e a gente vai retomar. Não, ainda não. Excelente professora, mentora e amiga. Vi aqui. Vou ler os comentários. Fiquem à vontade. Fala aí, professora. Pronto. Olha, desafios eu não sei. Básicos aqui, né? Existe uma força contrária a essa live. Existe uma força contrária, mas mesmo assim, hoje é a terceira live do dia. Vamos lá. E nada vence alguém que nunca desiste. Vamos lá. Então, eu estava falando
do período em que eu fiz, que eu formei como Isso. acadêmica, e estava lá nos anos 80 e falando da a conclusão de curso. Então, assim, as pessoas que nos assistem e também os professores, né, que também estão aqui, não só ex-alunos, mas professores, e é interessante a gente pensar o seguinte, é que nós não fomos preparados para ser professores. Quem é preparado para ser professor é o pedagogo, é o letrista. Então, são pessoas, ou então alguém que fez didática, alguém que se preparou assim. E, curiosamente, eu comecei a ministrar aulas antes mesmo de formar, Rodrigo. Por necessidade mesmo financeira. Eu não tinha uma forma de subsistência, eu precisava terminar meu curso, eu estudava na Federal, mas para quem conhece a região aqui, sabe, eu moro em Anápolis, mas a UFG é na cidade de Goiânia, na capital. Então, naquela época, era difícil arrumar ônibus nesse horário, às vezes para ir e voltar. Então, Quantos a quilômetros dificuldade... dá, Pro? Mais ou Oi? menos. É Quantos muito quilômetros? perto. É muito perto, 57 quilômetros. Mas na época onde as pistas não eram mão dupla, né, a estrada ruim, o ônibus era de hora em hora, então assim, era muito complicado. E assim, eu me lembro que em 87 começou o EJA, né, Escola de Adultos, Jovens e e então adultos. jovens e adultos, e tinha essa oportunidade à noite e me convidaram. Eu Hum. meia sem entender, né? Eu fui. Fui. Precisando, vamos lá. Eu falo, poxa, que bom, mas é interessante é que esse foi um convite que ele foi realizado antes de perder minha mãe. Então, eu comecei a ministrar aula e eu vi as coisas se encaixando posteriormente. Eu entrei, passaram-se 4 meses, eu perdi minha mãe, que ajudava no nosso sustento, né, no meu sustento, inclusive nessa época eu morava em Goiânia e eu tive que voltar para Anápolis e terminar o meu curso indo e voltando todos os dias, né? Todos os dias. Eu me lembro muito bem do ônibus passando, porque eu já morava na saída. Então, quando ele passava, o ônibus de estudante, ele não tinha vaga, não tinha poltrona, não Já estava tinha lotado. corredor, tudo lotado. E eu me lembro, eu sempre ia no degrau. No degrau. Hoje a gente acha isso um absurdo, porque cinto de segurança e etc. Então as portas tinham que ir abertas para caber a pessoa do degrau acima de mim e eu no outro degrau. No último degrau, praticamente. Assim, qualquer coisinha, quem queria seria eu. Mas, sabe, eu fico pensando, né? Quando a gente conta essas histórias, parece lógico, porque hoje é tudo muito diferente, né? Mas eu me lembro que eu comecei a dar aula e que, em seguida, esse foi um fato muito forte, né? De mudanças muito grandes na minha vida, mas eu tive um convite no final do ano de 87 para uma escola de enfermagem. Naquele período, os atendentes de enfermagem eles tinham um período para deixar de ser atendentes e ser ou auxiliar ou técnico de enfermagem. Então, os anos 90, a chegada dos anos 90 implicava em uma formação dos profissionais de enfermagem. E em Anápolis, o número de profissionais era muito grande. Então, eles me convidaram
E é curioso isso, porque eu era aluna, né? Eu era aluna. E eu me lembro muito bem, eu tinha alunas já prontas para aposentadoria, que precisavam fazer esse curso para que elas pudessem entrar nessa categoria, né, para aposentar. Então, eram senhoras, tinha senhoras de 60 anos, 50 e poucos anos, e eu lá, No meio e eu dessa lá turma. eu lá de 19 anos, sendo chamada de senhora, era uma coisa muito forte, sabe? Porque eu assim, cheguei para fazer algo que eu ainda não estava, eu não tinha um diploma. Mas naquela época, nós acadêmicos, nós entrávamos e dávamos aula, né? A E necessidade era tão grande que... era muito grande. Aqui em Anápolis, por exemplo, eu me lembro que eu fui uma das primeiras enfermeiras da cidade. Então, era muito grande. E o conselho exigia que se fizesse isso. Então, eu me lembro, foram mais de 800 alunos e foi uma sobrecarga muito grande. Aí as pessoas me perguntam como foi que eu aprendi gestão, essas coisas. E aí, Rodrigo, eu aprendi fazendo. na Eu aprendi, prática. eu aprendi fazendo. A gente, quando aprende fazendo, a gente erra. A gente erra muito, a gente erra. Mas a gente também tem a oportunidade de acertar. Então, eu fiquei com uma escola lotada de pessoas que faziam supletivo no final de semana, né, para completar o ensino médio, os primeiros, o Segundo ensino grau. fundamental, e naquela época o segundo grau, tá? Mas uma coisa interessante, eu cheguei na escola só para dar aula, mas a coordenação, a direção, entregou a escola nas minhas mãos e, de repente, olha quem estava lá fazendo de tudo. Então, eu praticamente assumi. Praticamente assumi a A gestão escola. da escola. E eu fiquei por lá uns 2 anos, até que completamos a formação de todos aqueles alunos. Olha, coisas curiosas na minha vida. Eu contei outro dia para alguém que as pessoas ficavam assustadas. Eu contei para os meus alunos. Gente, vocês estão muito moles, vocês têm aula agora, vocês estudam, aí vocês têm 2 meses para se preparar, aí depois vocês vão fazer uma prova. Eu não, eu assisti a aula de manhã e à noite eu era obrigada a dar a mesma aula, porque era aquela aula que eu assistia que eu precisava ministrar à noite. É claro que num nível diferente, né? Porque a minha formação é em curso superior e a formação era curso técnico, então é bem mais resumido e tudo. E eu me lembro que, não diferente, né? Nós às vezes víamos fazer os procedimentos, o hospital das clínicas era muito disputado, eram enfermeiros, médicos, todos estudando então, muitas vezes você não tinha oportunidade de fazer as coisas, de desenvolver a prática. Me lembro como se fosse hoje. Fui assistir um parto pela manhã, foi fantástico. Fiquei impressionada. Falei, hoje é essa a minha aula, né? E fui dar aula. No outro dia tinha uma prática que eu acompanhava os alunos, fui com os alunos, e esses eram alunos experientes, já trabalhavam há mais de 30 anos, 20 e tantos anos, eles não tinham fundamentação teórica, sabe? Mas eu me lembro que eu cheguei lá, na prática, meu primeiro dia, e por volta de 18 horas, na hora de sair com a turma, a direção do hospital pediu para que eu ficasse, porque não conseguia encontrar o médico. Não conseguia encontrar o médico para fazer um parto. E, e a direção pediu, já que você é a única enfermeira aí, por favor, professora, faz o parto para a gente até ele chegar. Meu Deus! Foi fantástico. E aí, professora? Porque é interessante,
Porque eu fiz exatamente como eu aprendi. Mas eu sabia algumas coisas a mais. Por exemplo, eu me oferecia de voluntário nos primeiros anos de faculdade, então eu aprendi tudo de UTI, aprendi a fazer os procedimentos, sutura, essas coisas. Então, por exemplo, um parto lacerou o períneo, precisa da episiotomia, né? Eu consigo, eu posso fazer. Então, isso foi uma coisa que aconteceu e eu me lembro do primeiro parto, foi nessa condição. Eu, Suzane está aqui falando que loucura, muita loucura, Suzane. E as Então, minhas professora, alunas sabiam mais que eu. As minhas alunas sabiam mais, porque elas trabalhavam naquele lugar há mais de 20 anos. E eu e fiz. Foi como muito. foi essa experiência? Imagina, você ensinar pessoas mais velhas, com experiência prática, e você ali jovem, né? Mas tendo o conhecimento, a fundamentação teórica, ensinando essas pessoas. Pois é. Como é que era isso, É professor? engraçado que a autoridade não é uma coisa que as pessoas dão. Você precisa ter. Conquistar. Eu me lembro muito bem. É que essas meninas, né, essas pessoas, essas mulheres que passaram por mim, eu sempre fui muito respeitada por elas durante toda a minha carreira, né? Eu desenvolvi a minha carreira aqui, depois eu fui para o ensino superior e eu realmente, assim, eu fiquei muito presente na cidade e de repente o meu trabalho me fez ter uma aparição muito frequente, rádio, TV e tudo. Então, eu acabei aparecendo mais e eu via muito esses meus ex-alunos e, assim, eu sempre fui muito respeitado por eles. Agora, uma coisa muito bacana, sabe? Não é só o parto. É que, às vezes, nós nos preparamos e aí eu sempre falo, olha, nós enfermeiros, profissionais da saúde, nós não somos preparados para ser professores. Nós somos preparados para ser o profissional, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o médico. Nós não fomos preparados para dar aula. Então, eu sempre vejo que algumas pessoas vão dar aula porque eles não encontraram uma opção, alguns profissionais nessa área, e eu vejo que aqueles que continuam, que permanecem, que vão até o final, são pessoas que nasceram com um dom, que se desenvolveram e que criaram uma habilidade maior, né? E então, assim, isso serviu, sabe, para eu ter certeza que era esse o meu caminho, né? Eu prestei os concursos, como todo mundo que presta concurso, é o sonho, né? Aqui em Goiás, o sonho de todo enfermeiro é passar no Distrito Federal. Há uma diferença muito grande, uma remuneração muito grande, uma valorização muito diferente do profissional no Distrito Federal em relação aos profissionais de Goiás. Então, esse era o sonho de consumo. Eu me lembro que eu formei, fui lá, passei no concurso, tudo bem, trabalhei 18 anos lá, trabalhei também, passei na Secretaria de Saúde aqui e trabalhei aqui. Mas é interessante, Rodrigo, me pergunta que dia eu deixei de ministrar aula. Eu nunca deixei de ministrar nenhuma aula. Porque quando eu não estava ligada a uma instituição de ensino, o meu trabalho fazia com que eu fosse o profissional de ensino. Então, eu tinha um trabalho que eu formava as pessoas, né, na saúde pública, né, e aqui em Goiás foi a Regional de Saúde, Secretaria de Saúde, e eu capacitava os profissionais, capacitava enfermeiros, os técnicos, capacitava médicos para os programas de saúde pública que nós tínhamos na época, né, que estava implantando. Então, eu me lembro, eu participei ativamente nos anos 90, o que marcou bastante os anos 90 foi a consolidação do SUS e, posteriormente,
a estruturação dos programas de saúde. E essa estruturação dos programas de saúde, ela se deu muito nas mãos dos enfermeiros, médicos, profissionais que estavam à frente naquele momento. E o Programa Saúde da Família, né, que na época tinha esse nome, chama Estratégia Saúde da Família, que são as unidades de saúde, eu participei ativamente da implantação de todos os programas, de tudo. Então, nos anos 90, eu fui capacitando e formando e treinando pessoas para esse trabalho. Depois eu encontrei o ensino superior e estou até hoje. São 32 anos de docência, são 30 anos de enfermagem. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu sempre falo assim, o enfermeiro, ao contrário do que pensam, o enfermeiro, ele é o cuidador, mas o Tem a missão de cuidar. Mas ele não está limitado a um fazer, a uma prática em si, mas todo um contexto de educação em saúde, de promoção da saúde, da prevenção. Orientação. Então, se eu não tenho os programas de saúde, se eu não faço durante, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, uma coisa muito nítida, pré-natal. Então, se o enfermeiro não está lá e ele não consegue fazer um pré-natal com educação para o puerpério, com educação exatamente para que a família, pai, mãe, consigam, né, dar ao recém-nascido um crescimento bacana, então essa era uma parte e foi um campo que a enfermagem cresceu bastante. O SUS, ele deu um respaldo tremendo para a enfermagem. E, consequentemente, ele nos capacitou para sermos pessoas formadoras. Então, o Sistema Único de Saúde, o maior e melhor sistema de saúde do mundo. Muitos países tentaram copiar o nosso programa de saúde e não conseguiram. O nosso programa de saúde, ele faz capacitação e formação de profissionais em serviço, capacitação permanente e capacita as pessoas para a promoção da saúde delas. Isso é muito bacana. E eu acho que aquilo tudo que eu não aprendi para ser professora, tinha o dom, gostava de ensinar, mas aquilo tudo foi preparado, eu fui preparada nos anos 90 exatamente fazendo. O SUS nos ensinava, nos capacitava, era o tempo todo. E isso nós conseguimos repassar. E acho que foi a minha escola. O SUS foi a minha escola de docência. Você pergunta, você fez licenciatura? Não. Mas eu fui aluna e professora do SUS. Então a gente pode dizer que, de uma certa forma, que foi a educação que encontrou você através da área da saúde? Podemos dizer que sim. E eu fui resgatada. Interessante, porque eu me aposentei, né? Eu tive um problema de saúde em 2009, um problema de saúde que se arrastava, né? Na verdade, eu tive antes, as pessoas que me seguem sabem, eu tive esclerose múltipla e eu tive um surto em 2009. Eu tive esse surto em 2005, mas não foi identificado, não foi diagnosticado. E quando eu cheguei ao diagnóstico, e aí foram 4 anos de muita luta, de tentativa, vamos descobrir o que eu tenho, o que será que eu tenho, né? E vários médicos, eu fiz uma corrida. Pela angústia, né? E eu fiz uma corrida por esse país, porque não tinha lógica, sabe? Dizer que era estresse, quando eu ia numa situação que eu percebia que não era estresse, né? Bom, enfim, a esclerose múltipla na época, ela tinha
um diagnóstico interessante. Eu falo na época, gente, mas só tem 11 anos, 11, 12 anos. Mas, assim, são 12 anos que fizeram grandes modificações. A tecnologia, ela consegue hoje nos dar diagnósticos que nós não temos condição. E, sabe, ressonâncias, tomografias, a forma hoje que se tem de resultado, de resolutividade é muito diferente. Então, eu tive, e o que é que as pessoas sabem de esclerose múltipla, né? Talvez eu nunca tenha sido a minha área, mas quando eu li no exame desmielinização da bainha de mielina, eu vi que era algo no sistema nervoso central e eu precisava descobrir o que era aquilo. Estudei antes e tudo. Quando o diagnóstico chegou, definitivo, eu já sabia. Mas o que eu quero dizer é um susto, é um impacto muito grande. É um impacto que transforma e que muda a nossa vida, sabe? Porque, de repente, você está em plena corrida e você descobre que perdeu as pernas, né? Quando eu falo perdeu as pernas, no sentido figurado, mas eu esperava a qualquer momento que eu perderia os movimentos e eu ficava muito tensa com isso, porque as pessoas que eu passei a conhecer, então, a partir daquele momento, Rodrigo, eram pessoas doentes, portadoras de esclerose múltipla e que alguns não andavam, eles precisavam de apoio, andadores, bengalas, cadeiras de roda. Alguns não falavam, outros já tinham perdido a visão, outros tinham problema de audição, outros não conseguiam andar, e eu percebia uma perda significativa do meu corpo. Eu perdi significativamente a força, sabe, movimentos das pernas, dos pés, que a gente percebe, né, essa perda. E eu falava assim, olha, e eu pensava assim, eu tenho que falar com Deus, eu preciso fazer um acordo com Ele. Ele não me tira a voz, porque eu já vi professor dar aula de cadeira de roda, mas eu nunca vi professor dar aula sem voz. E era assim que eu fazia, e era assim que eu tinha que trabalhar, eu não tinha outra opção. E nessa ocasião, eu tinha uma escola de pós-graduação. E eu pensava, olhava para essa escola e pensava, meu Deus, mas agora que eu construí essa escola, agora que eu tenho isso, como que fica? Então, sabe, eu me lembro que a minha cura se deu fazendo isso, cuidando da minha escola, né? Dando aulas na minha escola. Então, a minha cura aconteceu assim, com os meus alunos, eu não abandonei eles em nenhum momento, mas eu tive que sair dessa prática, né, da enfermagem em si, porque não tem lógica um doente cuidar de outro doente, não é? E Verdade. eu na sala de aula eu me curo. Com esses meninos é o tempo todo eu me curo. Então, eu fui uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu não posso deixar de falar isso em nenhum momento, porque fui e sou. Quando eu comecei o tratamento, me falavam assim, olha, o tratamento é igual a quimioterapia, é pior do que a doença. E eu sempre vi os meus colegas, inclusive eu vi gente aqui, portador de esclerose que está por aqui, tem portador de esclerose que às vezes falava assim, olha, você não vai suportar, essa medicação é a mais forte, essa medicação é terrível e tudo. E eu me lembro muito bem que eu sempre fui muito rigorosa com isso. Tem que tomar? Tem. A minha médica disse assim, tem que ter um horário, sempre um dia na semana fixo com horário. Eu me lembro, foram 4 anos, todos os domingos, às 21 horas. No início, as pessoas, colegas, vinham, me aplicavam, porque eu não conseguia nem levantar depois da medicação. E depois eu fui trabalhando meu corpo, né? Eu sempre falo isso, Rodrigo, porque isso faz parte da minha caminhada. Isso faz parte daquilo que eu considero importantíssimo para quem carrega esse fardo. Para quem é portador de esclerose,
para quem enfrenta uma doença que às vezes a gente é considerada assim, uma doença incurável, né? É degenerativa, Crônica. incurável, é crônica, degenerativa e acabou. E o tempo você vai degenerando, você vai perdendo, né? Os órgãos do sentido, vai perdendo tudo. Por isso que é múltipla. Você nunca sabe onde é que fulano vai ter as perdas. Então, cada um tem uma perda diferente. E é interessante que eu no início me vi assim, sabe? E depois eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha, sabe? Eu me lembro que eu fui ao psiquiatra e falei, olha, eu tô para ficar louca, porque eu tenho que terminar o meu doutorado. Eu estava com a pesquisa pronta, eu estava com as entrevistas prontas só para análise e apresentação. E eu me lembro muito bem quando ele me falou assim, Leila, você tem que escolher. Eu falei, não, mas fulano disse que eu tenho que terminar, eu preciso desse título, eu preciso e tal. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse, você quer defender o seu? Você quer defender o seu doutorado de fralda? Ou você prefere não ser doutora sem fralda? Eu já tinha perdido as funções da Caraca! uretra. Eu já tinha perdido as funções da uretra. E eu me lembro que, assim, eu não tinha... eu tinha, assim, a gente chama de bexiga neurogênica, né? Quando ela não atende mais ao comando. Então, eu saí do consultório convicta. Eu me lembro que eu justifiquei isso centenas de vezes para todos que perguntavam, mas como? Não tem doutorado? Não tem. E eu falava, não, gente, não tem doutorado. Eu preciso me curar, eu preciso de cura e eu vou investir em mim. E foi assim a minha caminhada. Eu nunca deixei os meus alunos, eu nunca saí de perto deles e eu deixei a área hospitalar, mas eu recebi um presente, que eu sou uma das poucas nesse país, que começou a usar a medicação, que fez tratamento e depois teve alta. Eu sou eternamente grata a Deus e sou muito grata porque eu não preciso tomar aquela medicação que eu arrastava no dia seguinte, ficava 24 horas me arrastando. Eu não preciso tomar. Eu retomei tudo que eu tinha perdido, isso foi voltando, sabe? Isso foi retornando. Então, assim, eu tive uma perda, uma acuidade visual diminuída, periférica, mas que não é essa que eu uso óculos, porque é professor, né? Só no computador. Então, essa daqui é uma perda comum, como diz o oftalmo, a sua idade, você está até bem. Eu não gosto desse assunto. Mas olha só, é interessante como, Rodrigo, eu não enxergava que nas laterais, a minha campimetria visual era péssima. Eu não tenho problema, eu faço aqui assim, eu estou vendo os meus dedos laterais e tudo. E assim, eu tive um problema assim de memória. Eu me lembro que eu conseguia somente dar as aulas que eu já conhecia. Então, na minha escola, o que vigorou lá foi preparatório para concurso. Porque aqueles conteúdos de concurso eu sempre soube, eu sempre fiz isso. Então eu fazia preparatório, porque é decoreba, é macete e tal. Então eu fazia isso o tempo todo e foi uma coisa fantástica, sabe? Eu me curei junto com os meus remédios. Um dos meus remédios eram os alunos, o ambiente era a sala de aula. Então, assim, coisas que a gente precisa ser grato, né? E precisa se lembrar. Claro, eu Gente, busquei outras alternativas, né, Rodrigo? E, assim, e descobri que a gente precisa, quando recebe um diagnóstico desse, a gente precisa lembrar que não é o amanhã, é hoje. Então, a partir do momento que eu aprendi a viver hoje, agora, eu preciso estar curada hoje. Amanhã a gente conversa. A gente conversa depois. Porque as pessoas me perguntam, mas como esclerose múltipla não tem cura?
Como você está curado? Isso não existe, a ciência não provou. Pois é, mas nesse momento eu não tenho nada. Nem lesão eu tenho. As minhas lesões cicatrizaram, né? Então, eu estou aqui. E hoje é o que importa, hoje é o que interessa. E o que é bacana é poder viver isso, sabe? Eu agradeço imensamente. Vou atropelar todas as suas perguntas. E eu vi aquelas perguntas. E eu falei, gente, isso não vai funcionar. Eu só ia perguntar ao pessoal aqui, porque Eu só não disse quis no te início, cantar. eu disse no início que você tinha uma história fortíssima para contar. Uhum. E o que eu quero perguntar para quem está ouvindo aqui essa live, estão gostando da live? Vocês têm a noção da profundidade do registro dessa história, de tudo isso que a professora Leila, ela fez aqui uma história, um passo a passo, né? A história passando do tempo, juntando com tudo que ela passou, tudo que ela vivenciou ao longo desses 32 anos de docência e 30 de enfermagem, né? Vamos ficar com esses números aqui, não vamos aos outros, tá? Não vamos aprofundar muito. E interessante é a conclusão que ela chega, de que a sala de aula, os alunos, é que curaram uma doença que ela tinha, que é tido como crônica, degenerativa e etc. Foi o amor à educação, o amor ao ambiente da sala de aula, a realização de estar ali todos os dias com aqueles alunos, seja no cursinho, seja ao longo da aplicação teoria e prática, né? Assistia aula de manhã, de noite, ia para a prática, ensinando e aprendendo. Eu acredito que você aprendeu muito com essa turma mais velha que você teve o privilégio de ensinar. Mas o poder desse registro é ou não é emocionante, gente? Você ouvir e essas palavras aqui da professora Leila numa serenidade, numa tranquilidade que você não diz que ela passou por tudo isso. E tem alguns outros detalhes que estão... Tem os detalhes, né? Tem os detalhes que só quem lê o livro vai entender, não é? Vai ter acesso. Tem detalhes que a história traz no capítulo, no livro, e que eu não quis aprofundar muito, viu, Rodrigo? Porque alguns personagens da minha história estão vivos, né? É tudo muito próximo, é tudo muito recente mesmo, a gente contando 30 anos, mas as pessoas estão por aí. E então, assim, a história que envolve a minha mãe é algo que eu tive que pontuar e pegar somente alguns pontos. Eu espero que, em breve, eu possa detalhar isso para as pessoas, né? Quem viveu, quem me acompanhou, sabe os detalhes, sabe tudo, né? Mas eu quero dizer para vocês que no dia que... as suas perguntas não estão funcionando, tá? Então... Assim, eu tô conseguindo adequar aqui. Vai lá. Eu vou falar. Então, assim, olha, eu percebi que no dia que eu recebi o diagnóstico e que eu olhei para trás e falei, poxa, mas tudo isso que eu vivi não valeu? Não. Deus só queria que eu fosse mais forte, todos os dias mais forte, né? Enfrentar isso é uma oportunidade, um privilégio. Então, eu sempre falava para os portadores, não trabalhem, não pensem na esclerose, não pensem numa doença incurável como um castigo, porque não é um castigo. Nós fomos abençoados desde a criação. Então, nós hoje, o que nós podemos hoje é viver o momento e sabe, e acreditar que tem algo melhor. Então, eu me lembro, Rodrigo, que eu voltava no tempo, ia lá no meu nascimento, né? O meu nascimento foi comprometido. Eu não conto isso na história, no livro. Vou contar só para vocês aqui, viu, gente? Na live. Olha aí, gente. Olha aí. Meu nascimento foi após uma overdose. Minha mãe era dependente de drogas.
e foi após uma overdose. Então, assim, eu já nasci brigando para viver. Então, uma esclerose, o que é uma esclerose para mim, né? Se eu era indefesa, não tinha raciocínio, não tinha condições de me garantir. Então, nasci lutando, brigando para viver e vivi. É bem verdade que o capítulo do meu livro fala de rejeição, né? Durante muito tempo, eu não percebia isso, mas eu tive que trabalhar esse negócio da rejeição. Por quê? Porque minha mãe não queria. A minha mãe falou, eu não quero menina, eu não quero. Então, eu fui entregue para os meus avós. E eles que me criaram. E eu sou eternamente grata, muito grata, porque eu fui criada no melhor lar que Deus poderia me colocar, né? Ele me tirou urgentemente de onde me fazia mal e me colocou num lugar seguro, onde os meus avós puderam fazer por mim e pelos meus irmãos coisas maravilhosas, coisas fantásticas, que é trabalhar a questão da nossa identidade, nosso caráter, né? Nossos princípios que precisavam ser trabalhados ali. Então, assim, e a minha mãe realmente era uma adolescente, ela não tinha condição, nenhum preparo para isso. Agora, sobre essa história, vocês vão ter que ler o capítulo, viu, gente? Porque tem coisa Porque forte, tem coisa e forte falando do demais. livro, Leila, a Suzane Calixto diz assim, ó, já quero o livro. Ó, já fez uma venda aqui ao vivo. Já estamos vendendo. Você Já sabe fez que uma venda. eu já tenho uns 10 livros já reservados. Só com aquele dia que eu fiz o Stories, então as pessoas, eu quero, reserva o meu. Já está reservado. Você, Suzane também, assim. você nessa conversa que nós estamos aqui, nesse desenrolar dos fatos, nessa história que você contou aqui pra gente, onde você aprofundou um pouquinho mais, falou tudo isso, você falou do avanço tecnológico, né? Das transformações que vem acontecendo ao longo do tempo. E nesse ínterim, falando do avanço da tecnologia, como foi que o projeto chegou até a Leila Ribeiro? O projeto me encontrou. Eu estou chegando à conclusão que você é um imã. Você atrai as coisas. O projeto me encontrou, Rodrigo. Eu não sei te explicar. Eu sei que o projeto me encontrou. E mandou uma mensagem, fez uma ligação e eu retornei. Depois mandaram para mim um portfólio. Assim, aí foi uma conversa. E eu não fui de muita conversa. Eu fui de dizer, olha, se apareceu... Se é para mim, é oportunidade, eu estou dentro. Eu me lembro que foi uma coisa bem rápida, assim, sabe? E o que eu quero dizer aqui, sobre a experiência de estar, de ter trabalhado com vocês, de ter, né, esses últimos dias a gente tem falado bastante, né? Já tem trocado mais outras ideias. Figurinhas. As figurinhas. E o que eu tenho a dizer é que, assim, a experiência como professor... Às vezes, alguns professores são limitados nisso. Eu não fui limitada em relação a isso. Então, eu sempre escrevi, eu sou uma pesquisadora, não fiz doutorado, mas não me fez falta, porque eu pesquiso e publico mais que os doutores. E, por incrível que pareça, organizar livro, fazer capítulo de livro, é bacana. Só que, qual era o desafio? O desafio é que eu tive um prazo curtíssimo, parece que eu fui uma das últimas a ser encontrada, mas eu tive um prazo curtíssimo. Mas não pela decisão, pela rotina. Pela rotina, isso mesmo. Mas é uma coisa interessante, é que escrever sobre mim é totalmente diferente de relatar um estudo, uma pesquisa que a gente faz. E eu entendo perfeitamente o sentido, sabe? Às vezes, eu pensei, falei, nossa, que loucura, eu aceitei escrever sobre mim, eu vou ter que pular várias etapas, não dá para eu contar tudo. Eu contei só um pouco.
Mas não dá, ainda não é a hora. Mas eu considero assim, é que eu não me canso de contar a minha história. Eu conto para os meus alunos quase todos sabem. Eu sempre conto fragmentos, parte dessa história, sabe para quê? Para que a gente possa, é, com a nossa história, né? Esse é um legado que a gente deixa para as pessoas que estão vindo aí, para quem está vindo, que é interessante, meus alunos. Professora, não acho material sobre esse assunto. Eu falei, que é isso, minha filha? Você tem internet hoje ninguém, mas eu não acho. Tá? Eu não sei explicar como foi que eu construí o meu TCC. Porque não tinha internet. Era uma máquina de datilografia pequenininha em que eu tinha que datilografar tudo. Como é que eu pesquisei? Eu morava dentro de uma biblioteca pesquisando. Hoje os meus alunos falam, quando eles chegam e falam assim para mim, nossa, eu não estou achando material sobre esse assunto. Eu falei, não, isso é mentira. Isso é impossível. Impossível! É impossível, né? Mas eu fico pensando sobre isso às vezes, sabe? Como as coisas mudaram. Elas são mais fáceis hoje, mais complexas, né? A troca de informação hoje é algo muito dinâmico. Então, se você fica um dia sem ver, sem participar, sem ler algo, você já se sente um peixe fora do aquário. Literalmente é isso. E eu pensei assim, poxa, eu formei sem toda essa tecnologia, sem tudo isso, e bem como os profissionais da época também, né, e tantos outros profissionais que se formaram assim, e que se adaptaram, né, conseguiram caminhar, conseguiram enfrentar essas mudanças, e todos os dias nós temos mudanças para enfrentar, né? Mas eu sinto que a nossa história não é que ela é diferente. Quantos professores têm histórias como as nossas? Eu li as histórias aqui dos professores que depositaram os capítulos aqui nesse livro e eu vi cada história linda, né? Cada caminhada, né? Cada trajeto. Então, cada um tem o seu jeito, tem a sua história, mas ele deixa algo para nós, né? Então, eu registrei o que dava para registrar. Eu E como foi registrei uma parte. como foi a sensação? Você primeiro recebeu esse impacto de perceber a diferença, né, da prática que você tinha. E como foi esse processo? Já vou fazer uma pergunta para que você contextualize, porque eu vejo que você contextualiza muito. Como foi o processo de escrita para você, digamos assim, uma nova roupagem, diferente da que você estava acostumado um pouco? Uhum. E qual foi a sensação quando você concluiu? E você disse, pronto, é isso aqui que eu vou mandar para editores, vão fazer a revisão. Como é que foi? Conta aí pra gente essas duas vertentes. Rodrigo, eu acho que eu fui um pouquinho diferente dos demais. Eu não sei, eu vou até assistir as próximas lives para eu ver. Mas é interessante, eu sou uma pessoa muito, sabe, é tudo assim certinho. Metódica, Então passo a assim, passo. para essas coisas da escrita, eu pensei, eu não vou ter tempo, eu tenho um período. Então, eu sentei num feriado, falei assim, olha, são 13 horas, eu preciso escrever esse capítulo agora à tarde. E olha só, meu problema de professor de TCC. Eu não escrevo nada sem já definir o parágrafo, a formatação, as margens, o espaço. Então, eu olhei lá, tinha umas normas, é a coisa que a gente faz muito. Eu já escrevi, e eu escrevi, eu tinha um limite de páginas, e com certeza eu cortei muita coisa. Aí eu fui cortando, sabe? Fui tirando, cortando. Guardei o capítulo completo para mim. Depois eu fui cortando para atender à necessidade mesmo, né? O que havia sido solicitado. Mas, assim,
Eu não tenho dificuldade para escrever, sabe? Eu até acho que preciso escrever mais do que já escrevo. Eu sento, escrevo, leio e só tenho que cortar. Então foi isso. E eu mandei, ainda pensei, esse negócio deve voltar para algumas correções, né, e tal, mas eu não tive problema para escrever. Eu também não tive problema de contar a minha história. Por quê? Porque a minha história ela já foi muito contada. Ela já foi muito contada, né? Onde eu vou, eu conto a minha história. Então eu não tenho problema. O que não dá para Tem falar, por vergonha. Você enquanto a tem gente não fala. orgulho da sua Não tem. história. E eu percebo que a gente ajuda muitas pessoas quando a gente coloca, né, nossa história, quando nós colocamos as nossas dificuldades, o que nós vencemos, as nossas superações, isso é fantástico. Então, eu confesso para você que o que eu senti mesmo de diferente foi aceitar escrever uma história minha, que não uma pesquisa, que não os relatos de uma pessoa. Então, isso é muito bacana, isso é muito importante, porque senão nós passamos por essa história, por essa vida, por esse, né, esse momento, nós passamos pela vida e não deixamos nada nosso. Então, eu sempre eu olho essa minha participação assim, olha, se amanhã eu não estiver, eu já tenho aqui um pouquinho da minha história contada, descrita, aqui em um livro, né? Então, é uma coisa bem bacana, é muito, muito, muito bom esse tipo de oportunidade. E eu considero assim que o projeto que a editora apresentou e o projeto que ela desenvolveu, né? E eu já vi que não foram só com os professores, mas com vários, mas foi uma coisa muito, muito importante para dar voz àqueles que não conseguiram contar suas histórias, né? Então, assim, o livro, ele dá voz para nós, ele transpõe barreiras, né? E, então, Ele permite que ele... você esteja em vários locais ao mesmo tempo. Isso é muito bacana. Então, contar a minha história foi um presente que a editora Mazalt me deu e eu espero, né, espero com isso também poder contribuir à altura, né, de com vocês, né, assim, no que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar, para que a gente faça isso mais com outros profissionais, com outras pessoas, porque foi um presente eu ter sido encontrado por vocês, mas e os que não foram encontrados e que têm histórias maravilhosas, né? Eu sempre acho que a superação de outra pessoa, ela faz com que muitos deixem de errar, né? Eu não preciso errar o erro do outro, eu preciso acertar o que o outro errou. Então, saber a história do outro e saber como fazer, como, sabe, como transpor isso é muito, muito bacana, muito importante. Então, assim, e se você me pergunta assim, o que você espera dessa obra, o que você espera desse livro, eu já havia dito no outro momento, eu espero que não só a minha história, mas a história de todos os professores que aqui participaram, seja uma história que possa dar luz às pessoas, que possa iluminar o caminho das pessoas, que possa, sabe, proporcionar, né, um conforto que as pessoas às vezes precisam, às vezes é um consolo que as pessoas precisam, né? E assim, eu nunca, em nenhum momento da minha história, eu me senti menor, eu me senti pequena, eu me senti, ai, mas por quê, né? Aquela criança tem família, eu não tenho. Ai, cadê minha mãe? Ah, a minha mãe não é uma mulher dona de casa.
não é, ela não é uma mulher como todas as outras, né? Então, assim, eu me lembro das festas do Dia das Mães, aquelas coisas da escola, essas coisas que mexem com as crianças, e eu sempre fui muito agradecida por entender que Deus fez a melhor escolha para mim. Foram escolhas fantásticas, escolhas que me fizeram ser quem eu sou. Gente, dessa fala da professora Leila que ela fez aqui agora, a gente pode tirar várias lições. Aliás, de toda essa conversa aqui, né? A gente pode tirar várias lições. Mas nessa fala em especial, a gente vê o quão é importante cada um de nós registrarmos a nossa trajetória, o nosso legado. O quão importante é nós termos e tomarmos posse dessa história que nós construímos todos os dias. O que a professora Leila contou aqui dos 32 anos de educação, dos 30 e da vida dela, com certeza impactou você que está assistindo essa live aqui de alguma forma. Eu que li o capítulo, e como eu iniciei a live aqui, contando para vocês a minha experiência, quando eu tive acesso à história da professora Leila, eu compartilhei aqui com vocês, e agora, com essa riqueza de detalhes que ela trouxe aqui, eu tenho certeza que mudou alguma coisa da forma como você enxerga a vida. Mudou alguma forma, principalmente para os professores que estão aqui, de enxergar a educação. É muito poderoso quando ela diz que ela se curou através do ambiente da sala de aula e dos alunos. Isso traz muita reflexão para a gente. Quando ela conta das facilidades hoje, de muitas vezes o aluno ter um transporte para ir pegar e deixar em casa, para fazer uma faculdade. Meus alunos têm metrô, não sabia nem o que era isso. E tem todo um suporte. Hoje, a gente percebe o poder que uma história tem de fazer a gente refletir. Cara, eu passei por tudo isso também para me formar, porque conforme a professora própria leu as histórias, tem muita história assim, daquela pessoa que saiu de uma situação bem dificultosa, bem atípica, e construiu, tijolo a tijolo, o momento que ela está hoje. Como a gente está aqui com a professora Leila, que é pesquisadora, que já tem anos atuando na educação. Então, professor, você que está vendo aqui essa live, nesse momento, observe o poder que essa história que você carrega com você tem. Imagine você compartilhando as suas vitórias diárias, os seus desafios vencidos, as dificuldades também, porque a vida não é só vitórias, a vida tem desafios também. Mas que você pode inspirar alguém. Como você está se sentindo inspirado agora? Eu, particularmente, me sinto muito inspirado pela história que a professora acabou de contar. De você ver a força que o ser humano tem de não desistir, de acreditar em Deus, de realmente gostar daquilo que faz. E você, professor, que está vendo essa live aqui ao vivo ou vai estar vendo a versão gravada, também tem essa oportunidade. A decisão está puramente na sua mão, como a própria professora Leila disse. Ela foi muito rápida. Inclusive, eu queria até aproveitar e perguntar: qual foi o grande fator que fez você dizer, é para mim, eu quero ser parte desse projeto? Porque diante de tantos desafios, de uma história tão intensa, é natural que a pessoa quisesse, não quero falar sobre isso, não. Vamos falar sobre a parte boa e tal. Mas você não. Você aceitou o desafio de escrever sobre você, como você disse aqui. Mas o que foi que fez você dizer, eu aceito esse convite? Rodrigo, antes de responder você, eu quero mandar um abraço grande para o Rony. Ele é coordenador do programa Saúde na Estrada. É uma pessoa maravilhosa, que trabalha comigo há mais de 10 anos nas campanhas. Não, lá no Sul, mas ele faz a campanha no país inteiro. E ele diz aqui que queria ter sido seu aluno. Ora,
você não precisa ser meu aluno, você é meu parceiraço de saúde na estrada, né? Ano que vem nós estaremos juntos e aí nós vamos aprender. Tem 10 anos que nós trabalhamos juntos no projeto que ele realiza ao longo do Brasil. Beijão para você, viu, Rony? Mas então, Rodrigo, assim, eu sempre fui convidada para contar a minha história em alguns lugares. Então, ou em alguns lugares em ambiente de cura, devido à esclerose, ou de superação, ambientes, por exemplo, né? Porque eu frequento, eu sou protestante, eu tenho, né, Pode eu falar tenho sobre uma isso, professora. igreja. Fique tranquila. Ah, tá ótimo. Eu tenho um grupo, né? E que muitas vezes as pessoas pedem para a gente testemunhar, né? Então, eu sempre pensei assim, tem testemunho dependendo do lugar, eu não posso contar isso, eu posso contar só aquilo, tal. Então, eu sempre fiz isso. E quando foi para escrever no livro, eu confesso para você, a única coisa que eu considerei assim difícil para mim foi passar por alguns detalhes que foram muito fortes, detalhes entre aspas, né? Eles foram muito fortes, mas que eu não poderia registrar ainda, porque como nós sabemos, o livro ele transpõe isso, né? Barreiras. Então, a gente teria que expor pessoas e tudo. Então, a melhor forma que eu encontrei, talvez esse cuidado mesmo de colocar o que poderia ser colocado, tá? Mas quando eu fui convidada, eu pensei o seguinte, eu já contei essa história tantas vezes, eu conto essa minha história o tempo todo, cada lugar de um jeito, então para mim no livro vai ser complicado, porque eu não sei onde o livro estará. Eu não sei onde o livro estará. Então eu preciso contar aquilo que todo mundo pode saber, né? Então tem coisa que eu não posso. Talvez esse tenha sido o detalhe, mas eu agradeço imensamente, porque eu nunca tinha pensado em escrever dessa forma uma biografia, né, uma autobiografia, e relatando assim alguns detalhes que eu sei serão muito importantes, né? Eu lembrei de um detalhe aqui dos meus alunos, você me avisa aí o tempo, viu? Porque eu Tá. converso. Eu me lembro de um detalhe, assim, os meus alunos que às vezes têm dificuldade para leitura, sabe? Eu vim de uma escola pública, né? Eu sou fruto lá da escola pública. Então, a escola pública funciona. Ela funciona. Ela tem professores e tem, é claro, que eu também tive problemas na escola pública. Mas o ensino superior me trouxe tanto, assim, sabe, tanta superação, porque eu vejo eles com dificuldade de ler, sabe? Ou então com preguiça. Ah, eu não leio. Ah, isso e aquilo, tal. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro para comprar para fazer o xerox, né? A reprografia do material. E a biblioteca, ela ficava aberta o dia todo e à noite. Então, naquele ônibus que eu ia, eu não podia voltar. Eu esperava ele voltar novamente à noite para eu ir embora à noite. Então, eu precisava ficar na biblioteca porque não dava para fazer xerox. E, às Você era, vezes, digamos assim, obrigada é, para. não tinha outro jeito. E tinha uns dias que essa parte eu cortei no capítulo porque eu falei, tem que cortar. Mas é uma coisa assim, gostosa de lembrar, sabe? Eu tenho uma amiga que também era da cidade, a Márcia, a enfermeira Márcia, ela, ela também ia e voltava. Então, assim, o dia que ela ia, eu ia, o dia que ela ia faltar, ela me avisava, talvez, às vezes eu não poderia ir. Por quê? Porque nós íamos no ônibus no final do dia para não voltar meia-noite, para sair no outro dia às 5 da manhã, nós pedíamos carona. Então, nos anos 80, duas mulheres pedindo carona na BR é muito forte.
eu penso hoje assim, gente, como eu fiz isso? Eu não fiz isso uma vez. Eu fiz isso 2 anos e meio. 2 anos, que a minha mãe, ela morreu no mês de abril de 87. Eu formei em 89. Eu fiz tudo isso depois, todos os dias. E depois, quando eu comecei a dar aula, eu tinha que estar aqui à noite, eu tinha que estudar. Mas aí você me fala, mas você trabalhava, você... Gente, quando nós trabalhamos, é para pagar aluguel, né? É para pagar alimento. Então, a reprografia fica para depois. E eu me lembro que eu lia tanto, eu tinha que ler tudo, porque eu tinha que ir embora, eu precisava ler, e aquilo me ajudou tremendamente. Na síntese, capacidade. Eu leio, tá, rapidamente, já Pega entendi, a já ideia tá tudo. rápido. Mas foi uma situação que me colocou para fazer isso. E eu penso, fui muito abençoada aí novamente, porque hoje é uma dificuldade que os brasileiros, que os nossos alunos têm de se interessar por livros, por ler, por leituras, coisas assim, né? Então eu me lembrei disso agora. Foi assim tudo muito providencial. Professora Leila, eu vou ler aqui uns comentários. A gente está vendo aqui muitos comentários. Às vezes, eu mandei um comentário lá, nem leram, tal. Mandei um alô para a professora. Eu vou ler aqui o comentário da Rosileide Santos e vou estar lendo em seguida, tá? E, gente, eu aproveito para perguntar aqui a vocês que estão aqui conosco. Vocês estão gostando dessa live? Como é que vocês estão se sentindo aqui nesse momento? Em uma palavra, coloca aqui nos comentários, tá? Enquanto isso, eu vou lendo os outros comentários que foram colocados aqui, perdão. E você coloca aqui como você está se sentindo nesse momento em uma palavra, tá? Rosileide dos Santos. Essa mulher me representa. Guerreira, heroína e com certeza com uma mentalização de alta performance. Fiquei fã. E olha que você ainda não leu o capítulo dela. Imagine quando você lê. Vamos lá. Porque Carolina... era para eu não estar aqui, né, Rodrigo? Era para eu estar lá onde os outros estão, né? Para onde os outros foram, não é? Exato. Eu não estaria viva e eu não estaria aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo. Caroline Costa, guerreira. A superação dela é uma inspiração. Rony Bresciani, que você saudou aqui na live. Leila, você é incansável. Parabéns. Professora Marcela coloca aqui, que também é coautora do projeto, sua colega de coautoria. Muito inspirada. Ela representa aqui. A Edna coloca parabéns. Mônica Lopes, coautora de um outro projeto aqui da editora Basalt, também professora. Quanto carinho você tem pelos seus alunos. Parabéns, Leila. Não a conheço, mas tenho certeza que muitos dos seus alunos se inspiram em você. Tem alguns aqui que passaram por aqui. Amores, gente. Rosirene Gomes, estou me sentindo representada. Adriana entrou aqui, Eva. Pronto. Agora aqui em uma palavra que as pessoas estão colocando, Adriana coloca aqui guerreira. A Rosileide renovada, como é que ela está se sentindo renovada. Rosirene incrível. Muito bem, gente. Obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem mandar perguntas para a Leila, fique à vontade. Leila, mais uma questão que eu acredito ser importante pontuar. Quão importante esse projeto... Você está com a obra aí próximo? Oh. Quando você olha para esse livro,
hoje? Ele fica aqui, Quando, ó, ao meu lado, onde eu trabalho. quando você olha para ele hoje, e você olha para toda a sua história, tudo isso que você contou aqui, que você aprofundou um pouco mais, trouxe um plus aqui para quem está ao vivo nessa live. Quão importante esse projeto foi para você, professora? Eu considero que ele é um meio de abrir, ele abriu e ele poderá ainda, né? Porque agora que nós começamos, abrir novos É só o caminhos. começo. É só o começo. Mas eu vejo essa oportunidade como uma forma de abrir um caminho novo, de estar num outro contexto, num outro espaço regional, e que muitas vezes não, não tem como a gente fazer, né? Às vezes no dia a dia, da forma que nós estamos trabalhando. Então, assim, eu vejo que esse foi um importante trabalho, e eu vejo que foi uma oportunidade fantástica que, que eu tive, inclusive, de poder levar o meu legado para outras pessoas e poder iluminar outras pessoas, poder inspirar mesmo, sabe? Professores que inspiram. Nossa história, ela precisa inspirar os nossos alunos, precisa inspirar outros professores, né? Eu vejo às vezes a pessoa falando, ai, professor sofre, professor aquilo. Não, a gente não sofre. A gente não sofre. Nós que somos de fato professores, nós não sofremos. Nós fazemos tudo por amor. E é muito, nós gostamos disso, né? Então, eu sempre digo assim, olha, aqui está o meu legado, aqui está a minha história, e ela passa a ter uma importância muito maior agora, porque eu não estou contando num meio, num grupo, ou num estado, mas estou contando para o Brasil, né? E aqui deixa eu ler aqui, o Rony, ele já faz uma encomenda online aqui, ao vivo para você, Leila. Leila, vou precisar sair. Pode separar alguns livros. Vou presentear alguns colegas. Opa! Gente, vocês estão vendo agora o impacto que eu, ao vivo aqui na live, o impacto e a transformação que você registrar sua trajetória, o seu legado, ele pode ter. A professora Leila falou que um ponto interessante de poder estar em outros espaços, a nível nacional. Professora, você está em vários estados do país ao mesmo tempo. Cada um dos professores que fazem parte do projeto Professores que Inspiram e dos outros projetos que a editora Basalt tem a possibilidade de se multiplicar, de contar essa história simultaneamente em vários locais. E um livro, quando você escreve um livro, eu costumo dizer que você nunca sabe onde esse livro vai parar. E você nunca sabe o que é que esse livro vai trazer de coisas boas para você. Então, professor, você que está vendo aqui, é um convite que a editora Basalt faz, é uma oportunidade que você tem de, através da sua história, você impactar vidas, de você abrir portas. A professora Marcela está aqui na live. Se estiver na live, registra aqui para mim, por favor. Ela abriu a oportunidade de emprego através da história, do registro do livro, das ações. Você ser conhecido como profissional, abrir portas. Tudo isso você tem a possibilidade através de algo que é seu. E mais, a nossa editora, por ela ter o posicionamento de não vender as obras, de não vender os livros, você tem a oportunidade de monetizar isso, de recuperar esse investimento que foi feito. Como você está vendo aqui, quantas vendas a professora Leila fez aqui hoje apenas em registrar algo que é dela, de ter tido essa coragem, de ter tomado a decisão certa em 2020, mesmo no turbilhão. Eu quero registrar isso, gente.
professora Leila estava numa rotina muito intensa, né? Até para a gente organizar a mentoria, a gente teve um pouquinho para ajustar a agenda, isso. Mas ela tomou a decisão certa. É porque a minha vida ela foi transformada, assim como a vida de todos os professores do mundo inteiro. Fui transformada e, de repente, da sala de aula, passamos a fazer novos planos, trabalhar. E, né, assim, nós merecemos isso. E foi um O momento professor, muito pesado e é importante registrar, o professor não precisa andar de ombro baixo. Nós somos professores, eu também sou professor. Nós temos o poder de transformar vidas. Nós temos o poder de impactar pessoas, de mudar realidades. Muitas vezes aquele menino que é nosso aluno, tudo que ele tem é o nosso conhecimento, a nossa inspiração, né? Como a própria professora Marcela conta na história dela, ela mudou a história de um garoto de 15 anos. A professora Leila aprendeu e ensinou ao mesmo tempo com pessoas mais velhas. Então a gente não precisa andar de ombro baixo. O professor ele é um personagem importantíssimo nessa trajetória. Então, com certeza, você, professor, tem alguma coisa para deixar. Como é que você quer ser lembrado? Essa é a grande pergunta que eu quero fazer para você agora. Você quer que as pessoas apenas falem, eu tive um professor, professora Leila, uma história lindíssima, ensinava muito, gostava muito das aulas dela. Professora Leila parte e, com o passar do tempo, ninguém mais sabe quem foi professora Leila. Só aquelas pessoas que estão ali, da faculdade, os colegas. Mas quando você registra uma história, o seu legado em um livro, como esse que a professora Leila tem aí em mãos, e os demais colegas que fazem parte, você tem um legado. Seu filho, seu neto, seu bisneto, seus colegas. Professora Leila ela escreveu essa obra, esse livro, com outros colegas que mostram o valor que o professor tem. E num cenário atípico. Estamos em pandemia. Olha esse fato histórico. Isso nunca vai mais se repetir. Eu peço a Deus que não se repita. Isso vai passar. Isso vai passar. Eu acredito. E a professora Leila, inclusive, amanhã vai falar sobre isso. Eu preciso falar, eu preciso falar. Entendeu? Ela vai estar falando sobre a vacina, sobre o Coronavac. Então, já deixo aqui até o convite para vocês. Então, como é que você quer ser lembrado, professor? Você passou 5, 8, 10, 15 anos da sua vida estudando, trabalhando, pós-mestrado, doutorado, dando aula final de semana, corrigindo prova de menino, isso, aquilo, outro, para no final ter o quê? Você não tem nem a sua história registrada? Rodrigo, registrar é tão fantástico, porque assim, só quem é professor ou familiares de professores sabe que aquilo que você ganha lá, hora aula, dentro da sala de aula, não pode nunca ser um retorno em relação ao seu trabalho, porque nós produzimos imensamente, né, abundantemente, de uma forma assim, intensamente. Intensa. Abrimos mão da família em muitos momentos, né? Final de semana. Para você, durante algumas horas, ir lá e resolver. Então, assim, eu e todos os meus colegas, nós ganhamos para entrar na sala de aula e para dizer o que conseguimos resumir daquilo tudo que nós aprendemos, daquilo tudo que nós estudamos. Então, são anos e anos estudando para você, em 2 horas aula. Hoje o modelo de educação está complicado, porque ele pega as 6 aulas, transforma em 2, né? E você tem que fazer o mesmo conteúdo num período menor. Mas é que isso eu sempre falo. Por isso, eu não posso dizer que o professor é professor por questão financeira. Não pode ser. Jamais será, né? Porque não existe um trabalho que você faz 2, 3 vezes para ganhar uma vez. Então, isso é paixão, isso é dom, né? Isso é a nossa vida. É um legado. E você não registrar isso é como se você não valorizasse toda a sua caminhada.
Então, colegas, falo colegas porque eu também sou professor, a gente está com essa segunda edição porque a gente acredita nisso. Nós acreditamos no poder da educação. Se alguém tinha dúvida, olha a pandemia. Olha como foi o processo educativo sem a presença física nossa, minha, sua, professor, na sala, o contato, o conceito, porque o professor não é só professor, né? Psicólogo, médico, pai, conselheiro. Então, é muito poderoso isso que nós temos. A nossa história é muito poderosa. E o convite que a editora Masal te faz, e a oportunidade, é de você registrar isso. Para que quem venha depois de você possa ouvir a sua voz. Ah, eu sei como meu avô, como meu pai, como meu tio pensava. Ele viveu nesse momento de pandemia, como assim? Como é que foi? E para a gente finalizar aqui, nesse nosso bate-papo que está muito inspirador, professora, por toda a história, por tudo isso que nós estamos vivendo aqui, e eu sou muito grato, a editora Masalt é muito grato pela confiança que você teve na gente em abrir algo tão particular, tão profundo, e resolver ecoar isso para outras pessoas, para motivá-las e inspirar. Na sua opinião, e diante de todo esse momento que você viveu, toda essa emoção do processo da finalização do processo de escrita para a chegada da obra nas suas mãos, na sua casa, eu vi que você chegou lá, seguiu o protocolo, luva, tudo direitinho. Um bom profissional de saúde, ele faz exatamente como tem que fazer. O que é ser um professor que inspira, professora Leila? O que é ser? Eu sempre falo, eu tenho uma missão, inspirar os meus alunos para que eles sejam melhores que eu. Eles precisam ser melhor que eu. E aí eu vou lembrar de uma coisa, se eu lembro muito pouco das coisas da minha mãe, porque eu não estive com ela, né? Mas eu me lembro que, assim, pouco antes dela morrer, eu me encontrei com ela, fui até a casa dela, fiquei com ela um tempo, e eu me lembro dela dizendo o seguinte: minha filha, você é uma mulher muito abençoada. Por quê? Porque você vai olhar para sua mãe, vai ver todos os erros dela e você pode ser melhor. Porque você não precisa fazer nada do que eu fiz, porque tudo que eu fiz é errado. E se você fizer alguma coisa do que eu fiz, você não chegará no seu destino, você não será uma vencedora. Então ela sempre fala assim: olha tudo que eu fiz, o que eu faço é tudo errado. Então, você tem um caminho. E eu sempre falo para os meus alunos: olha, vocês estão vendo? Eu estou aqui. Eu sou uma profissional que tem uma história, eu sou uma profissional respeitada, eu sou uma profissional, assim, que eu lutei para ser e para estar aqui. Então, eu não quero que vocês sejam iguais a mim. E de vez em quando eles falam para mim: eu quero ser igual a você. Não, eu não quero. Eu preciso dar conta de inspirar vocês, meus alunos, para serem melhores que eu, né? O discípulo, ele precisa superar o mestre. Ele precisa. Porque onde, nos lugares e nos momentos que errei, esses momentos nenhum dos meus alunos precisam passar. Eu faço questão de contar, eu faço questão de falar: olha, comigo não foi assim, comigo foi assim, olha, gente, é assim, eu fiz assim, deu errado. Então, é aquilo. Eu preciso que o lugar que eu estiver, os momentos que eu estiver e onde eu puder falar, eu preciso iluminar essas pessoas, eu preciso dar condições para que elas também, ao conhecer a minha história, saibam que não existe uma história que não possa ser superada.
Eu sempre falo isso, sabe? Porque às vezes eu encontro uma pessoa, filha de uma pessoa drogativa, né? Às vezes eu encontro uma pessoa que foi filho de adolescente, que foi entregue. Às vezes eu encontro filho de um pai alcoólatra. Às vezes eu encontro, sabe, uma pessoa, eu acho que eu nunca encontrei, uma pessoa filha de prostituta. Eu acho que essa parte aí eu nunca encontrei. Às vezes eu encontro gente que perdeu a família toda, assassinada, mas eu nunca tinha encontrado tudo em uma pessoa só. Eu sempre procurei alguém para... Poxa, então eu falo para os meus alunos, poxa vida, tá lá seu pai, sua mãe te ajudando, você mora na casa deles, estuda. Você precisa ser melhor que eu e você tem condições, né? Então, eu sou aquela pessoa que não desiste dos alunos. E se os alunos lembrarem de mim em qualquer lugar que eu estiver, eles sempre vão lembrar. Aquela é a professora que não desistiu de mim. Aquela é a professora que insistiu e que esteve o tempo todo ao meu lado. Então, é que ela acreditou. Tem hora que não dá para eu fazer, mas pelo menos para dar o start, para falar com eles. Então, eu acho que participar da vida do aluno, né? E poder Aqui ao dizer para vivo, ele... aqui, ó, minha mentora. Estou virando mentora agora, né, Suzane? Então, eu acho que essa parte da inspiração e de dizer, olha, não queira ser como eu, você tem condições. A situação que você foi criado, o momento que você está, a história que você está vivendo, você pode ser muito melhor. Então, eu sempre falo para eles, eu tenho um sonho que todos os meus alunos estejam acima, muito acima, que possam ir muito mais além do que eu consegui, né? Então, assim, essa precisa ser a minha inspiração para eles. E eu não desisto. Aluno, eu vou até o fim para ver se eu consigo. Às vezes a gente resgata. Tem coisas lindas que a gente faz no decorrer da vida, na vida profissional. Um aluno que chega incapaz, que foi condenado lá atrás. Eu também fui, né? Essa parte da história eu não vou contar, não. Eu também Deixa para a fui, né? biografia. Esse pedaço, esse não vou contar. Mas eu também fui, né? E, no entanto, estou aqui. Gratíssima a Deus por esse privilégio. E aí, eu coloquei um versículo, né? No meu capítulo, que de Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ora, esse versículo foi escrito por Jó, que passou por situações assim incomparáveis. Mas eu sei também que ele foi para mim e ele pode ter sido para inúmeras pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, inúmeras pessoas que passam pelas nossas vidas. A gente só precisa acreditar. Acreditar que aquilo não será frustrado, porque foi Deus que nos deu. Gente, com essas palavras da professora Leila, eu reforço aqui o convite para você que está vendo essa live, tanto agora quanto na versão gravada. A live vai ficar gravada, depois vai para o nosso canal do YouTube. Eu vou estar enviando para a professora Leila essa live amanhã. Foi um momento muito inspirador, de fato, cumpriu bem o seu papel. E eu convido você que também tem uma trajetória, tem um legado, acredito que já ficou muito claro para você, professor, que essa crença de que eu não tenho nada para contar, você tem. Você tem, porque não foi fácil chegar onde você está. E considerando o cenário antigo, vou chamar assim, para a situação que a gente está hoje, como a professora Leila trouxe bem, muito claramente, era muito mais difícil. E você venceu, como a professora Leila venceu. Foi fácil? Eu tenho certeza que não. A professora Leila contou aqui tudo não, né?
uma boa parte do que ela passou. E como ela atingiu o êxito, e ela chegou a dizer que a educação curou até a esclerose múltipla que ela tem, o amor que ela tinha pela educação, pelos alunos, por estar na sala de aula. E eu acredito que você, professor, que está nos vendo aqui, também tem esse amor. Também ama o que você faz. Você venceu. E outras pessoas precisam conhecer a sua vitória para que elas se sintam motivadas e inspiradas a não desistir. A gente está num momento que as pessoas estão muito desesperançosas, perderam a esperança, a fé. E a sua história de vida pode ajudar em massa, em escala, porque a coautoria, como eu disse, ela está em várias partes do Brasil ao mesmo tempo e vai chegar em muitas mãos, ela vai rodar o mundo. Eu acredito piamente nisso. Você tem o poder de, com a sua história, com o seu legado, plantar a semente na cabeça de alguém. Então, se você sentiu no seu coração que é o momento, o nosso direct aqui da editora está à disposição. A nossa equipe está à disposição para atender, explanar como funciona o projeto. Existe todo um passo a passo. A professora Leila, no depoimento dela, deixou isso muito claro. A gente tem como ela gosta, né? Passo a passo, de primeiro isso, isso, isso e isso. E não importa a disciplina que você seja, tá? Para nós, se você é de matemática, porque as pessoas de exatas não são muito chegadas, né, a escrever, a gente tem um processo, a gente tem um método que você vai ser capaz de escrever. Qualquer pessoa pode escrever. Qualquer pessoa. Basta ela ter o desejo. Se você sentiu esse desejo, depois de assistir essa live, entre em contato pelo direct com a nossa editora, que a gente está pronto para te ajudar. E para que a gente possa encerrar essa live, professora Leila, em grande estilo, sem deixar de agradecer mais uma vez pela sua confiança, pela sua disponibilidade, e a cada um de vocês que estão aqui com a gente, pelo tempo. O tempo é o ativo mais precioso que a gente tem, a professora Leila sabe bem disso. É? Qual é a grande mensagem que você gostaria de deixar? Nesse momento eu abro a palavra, franqueio a palavra para que você possa fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, fazer o seu convite. Fique à vontade. Esse momento agora é o momento da professora Leila. E eu te agradeço por tudo, pela confiança, por ter acreditado no nosso projeto e por ter aceitado o convite de estar aqui nessa noite de terça conosco. Vai lá, professora. Bom, Rodrigo, primeiro eu agradeço você e agradecendo você, eu agradeço a editora Masaldi. Eu sei que foi só o primeiro, que nós teremos outros trabalhos juntos, nisso eu tenho certeza, e que nós certamente caminharemos por mais um tempo aí juntos, né? Em outros projetos, outras realizações. Eu quero agradecer as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que, inclusive, eu já me surpreendi, teve professores que já até leram a história, e a minha história, e eu também já li a história de vários aqui, eu estou fechando, estou terminando. Mas agradecer a todos vocês, assim, as pessoas, pelo carinho, pelas palavras, sabe? Às vezes você pensa que não fez muito, e aí de repente vem um aluno e fala que às vezes uma aula, que às vezes um conselho, às vezes uma orientação mudou totalmente a vida dele. Então, isso é muito bom, isso é um prazer muito grande que a gente passa a ter de fazer, de realizar o que a gente tem realizado já, tá? Então, assim, acho que o que pode ficar aqui e que eu gostaria de deixar para todos vocês é que, independente da situação, eu quero dizer para vocês, não desistam. Não desistam nunca. Porque mesmo se disserem para você que não é possível, se disserem para você que não tem cura, se disserem para você, você é filha de fulano, então você também é igual. Não insiste isso.
tá? Então, o nosso caminho, nós traçamos, basta a gente querer. Então, nunca desista, não desista, tá? Prenda-se aos seus princípios e continue marchando para frente. Isso que eu quero deixar, porque isso é uma coisa que eu sempre tive que fazer. Não desistir.